dia, são 10 horas e 3 minutos. A capital paulista amanheceu com o céu nublado. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 27. O MAC Notícias começa agora e veja os destaques de hoje. O aumento de suicídio entre adolescentes no país tem trazido preocupação. Conheça um pouco da história da instituição que construiu São Paulo, o Liceu de Artes e Ofícios. Conheça a síndrome de burnout, síndrome do esgotamento profissional, que atinge mais de 30% dos brasileiros. O número de matrículas em curso superior à distância cresce e supera o de cursos presenciais. O método Pilates pode ser um importante aliado para promover o bem-estar e diminuir as dores da população com mais de 60 anos. Aumenta a prática de esporte por mulheres no Brasil. Que 1 em cada 16 jovens já fez o uso de anabolizantes. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o suicídio aumentou 31% na faixa etária de 10 a 14 anos. Esse aumento trouxe à tona a necessidade de se discutir o suicídio nas escolas entre professores e pais. Veja na reportagem de Isabelle Farina. O suicídio entre jovens no Brasil é uma questão que tem cada vez mais chamado a atenção de profissionais da psicologia em todo o país. A impulsividade, uma das marcas mais características da juventude, leva a uma série de decisões erradas. É normal o adolescente ficar triste, porque teve algum desentendimento na escola, a amiga não deu bola, o namorado deu fora. Tem vários sintomas, várias questões que podem gerar esse sintoma de tristeza. Os últimos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde entre os anos de 2005 a 2016 mostram que a taxa de suicídio entre a faixa etária de 10 a 14 anos aumentou 31%. Entre aqueles com 15 a 19 anos, subiu 26%. Estudiosos no tema acreditam que os números reais sejam maiores. E segundo o Ministério da Saúde, o assunto se mostra cada vez mais presente na mídia, nas redes sociais, entre os jovens e, portanto, dentro das escolas. Então, gerar um ambiente acolhedor na sala de aula seria fundamental para se perceber cada um, e todos são importantes e todos participando juntos. Isso promoveria o bem-estar da sala como coletividade, né? A cada 1 hora e 25 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. No mesmo período, outras 3 tentam tirar a própria vida. Entre jovens de 15 a 29 anos, esta já é a segunda maior causa de óbito no mundo e a quarta maior no Brasil. Então, mais do que falar só sobre o suicídio, o que o adolescente de hoje está gritando com esse comportamento, né? E a gente precisa pensar nisso. O suicídio é o ponto final. E onde isso começou, né? E acho que o ponto de discussão deve ser esse. Os pais e as escolas devem manter um diálogo aberto para que a observação seja mais eficaz. Por isso, é importante estar atento ao comportamento dos jovens. O mercado estima inflação abaixo de 4% neste ano. Na quinta queda consecutiva, a estimativa de inflação para 2018 passa de 4,13% para 3,94%. A expectativa consta no boleto de mercado, também conhecido como relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. A repórter Aline Bernardes tem as informações. Bom dia, Aline. Bom dia, Renan. Os economistas das instituições financeiras reduziram a taxa de inflação para 4% em 2018 e também elevaram a taxa de crescimento da economia. Esses dados constam no boletim de mercado, também conhecido como Focus, que consta com mais de 100 de mais de 100 instituições financeiras e é divulgado pelo Banco Central. Para o IPCA, este ano a previsão de queda é de 4,13% para 3,94%. Esta é a quinta queda consecutiva deste levantamento, desde junho desse ano, que a queda não fica abaixo de 4%. Voltamos com vocês para o estúdio. Um incêndio consumiu parte das instalações do Liceu de Artes e Ofícios em 2014. As obras de restauração terminaram em agosto deste ano. Porém, o Centro Cultural ainda é pouco frequentado pelos paulistanos.
Quando falamos de pontos turísticos em São Paulo, logo nos vem à cabeça o Teatro Municipal, a Catedral da Sé, a Pinacoteca, a Estação Júlio Prestes, o Monumento às Bandeiras. O que há em comum entre esses lugares? Todos passaram pelas oficinas do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. O Liceu guarda grande relação com São Paulo. Foi fundado em 1873 pelas elites da época, com o objetivo de formar mão de obra qualificada para a futura industrialização do país. O nome foi essencial para transformar a instituição em uma das mais prestigiadas do Brasil, Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo fez reformas na grade curricular da instituição, implementando modernas técnicas trazidas da Europa, onde se formou. Ele, na verdade, imprimiu a feição de escola, fábrica. O Liceu é um organismo industrial, o Liceu se tornou um organismo industrial por conta do Ramos de Azevedo. Conta a lenda que ele vinha todo dia no Liceu ver os trabalhos, ele supervisionava os trabalhos das oficinas e quando ele chegava tocava uma campainha e ficava um silêncio. Então ele foi um homem muito importante para a confecção do gosto na arquitetura da cidade e mesmo para a formação de mão de obra na Belle Époque, né, no Brasil. Porque não só o Liceu fez coisas para São Paulo, mas para outros estados também. Nas oficinas do Liceu eram fabricados lustres, adornos, capitéis, móveis e todo tipo de decoração. Com o passar dos anos, o Liceu se adaptou aos novos modelos de construção, como o uso do aço. Este móvel da década de 60 é um exemplo das mudanças. Com o conceito moderno, a cadeira era enviada via correio e montada pelo próprio comprador. O gosto mudou, né? Então, a partir do século XX, o modernismo acabou com a questão ornamental, né? Mas o Liceu continuou fazendo instrumentos de precisão e fazendo esquadrias de alumínio e fazendo então obras para lugares como o metrô, como o aeroporto de Cumbica, como a sede da Petrobras, as esquadrias do MASP, entre outros. Em 2014, um incêndio de grandes proporções atingiu o Centro Cultural do Liceu. O fogo consumiu o prédio e 6 modelos de gesso. O frontão centenário sobreviveu ao calor das chamas. O processo de restauração procurou unir o novo ao antigo, síntese de uma instituição que construiu São Paulo. O Museu de Arte Moderna de São Paulo está completando 70 anos. Conhecido como MAM, foi pioneiro em exibir a arte moderna no Brasil. Obras famosas de artistas como Miró e Volpi fazem parte do acervo. A exposição atual conta com 103 obras de diversos artistas mundiais. A reportagem é de Júlia Cerveto. MAM, Museu de Arte Moderna, comemora 70 anos com a exposição histórica. A mostra resgata a história do MAM, um dos museus pioneiros em exibir e colecionar a arte moderna. A exposição traz 103 obras produzidas por artistas renomados como Volpi e Miró. A mostra possui 4 valores que são vistos nas 2 salas que compõem a exposição. Entre elas, tem uma linha do tempo que expõe todo o trajeto do museu. Passeando pelo museu, podemos ver obras como o mobile de Alexander Calder, que esteve presente na primeira exposição do MAM. E estou achando a exposição muito bacana, né? Um passeio bem legal assim, para se fazer. Muito bom ver a maneira como é feita a arte e a perspectiva criada pelos pintores e artistas. É sempre uma experiência nova, mesmo que tivesse visto, com certeza veria com novos olhos. A mostra traz a história do MAM, um dos museus pioneiros em exibir e colecionar a arte moderna. A exposição traz mais de 103 obras de artistas renomados como Volpi e Miró. O mote principal dessa exposição é trazer uma abordagem histórica de 4 valores principais que estiveram durante a história do museu. Um deles é o desafio do contemporâneo, como o MAM foi um dos museus que começou a trabalhar primeiramente com vários acervos de obras contemporâneas que trouxeram muitos desafios, tanto curatoriais, educativos e acervos. O segundo valor é a missão pedagógica. Durante toda a história do museu, ele esteve muito presente na sua missão e em todas as suas ações.
Um terceiro valor é o incentivo à fotografia como uma linguagem artística. O quarto e último valor trazido nessa mostra é a aquisição de obras de arte a partir de exposições. Por exemplo, a aquisição de obras de arte a partir dos panoramas de arte brasileira. A exposição fica em cartaz até 16 de dezembro e o valor da entrada é de R$ 7,00. Você consegue se desligar do trabalho quando está em casa? Se não, você pode estar com um acúmulo excessivo de estresse. Esse problema é conhecido como síndrome de burnout e está relacionado com profissões competitivas e com muita responsabilidade. Alguns psicólogos aconselham que é muito importante fazer pausas para participar de tarefas de lazer. Sabe o porquê? Na reportagem de Heloísa Campos. De acordo com pesquisa realizada pela ISMA, a Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, a síndrome da exaustão ou do esgotamento profissional, chamada de síndrome de burnout, atinge 30% dos mais de 100 milhões de brasileiros. Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e o alto índice de demissões no país, os profissionais sentem uma cobrança diária por melhores qualificações e bons resultados. Com o esgotamento profissional, pode ser que seu corpo comece a ficar doente aos poucos. Por isso, ao menor sinal dos sintomas, procure a ajuda de algum profissional. O maior agravante, que muitas vezes não é percebido imediatamente pelo indivíduo, o que acaba definindo, ajudando a definir mesmo o diagnóstico, é você levantar o histórico do paciente, a relação que ele está tendo com o trabalho em termos de realização e de envolvimento no trabalho. A intensidade da cobrança varia de acordo com a carga que cada pessoa se impõe e nas suas cobranças internas. Algumas profissões, como é o caso dos bombeiros, policiais, professores, bancários, médicos e enfermeiros, exigem mais dos trabalhadores e estão entre as profissões que mais são afetadas pela síndrome de burnout. Esse conjunto de medicamentoso, o trabalho corporal, uma terapia, tudo isso contribui para você se reestruturar. A síndrome de burnout ataca grande parte da população brasileira. Por ser muito pouco divulgada e reconhecida, as empresas não fazem nada para diminuir o número de incidências da síndrome em seus empregados. No Reino Unido, 1 a cada 3 pessoas possuem a síndrome e 2,7 milhões de pessoas foram diagnosticadas na Alemanha. Os esteroides anabolizantes apresentam sérios riscos para a saúde. Embora estudiosos considerem a substância um verdadeiro veneno para o corpo, novos estudos apontam que o uso da química não para de crescer. Segundo especialistas, há um limite para o desenvolvimento e aumento da massa muscular, o que faz praticantes de musculação recorrerem à droga. Veja na reportagem de Renata Garri. Musculação, aulas de dança e dieta. Essa é a rotina adquirida por pessoas de todas as idades. Homens e mulheres que desejam perder peso e aumentar o volume da massa muscular. Comecei a me sentir bem, a ter mais disposição, sem falar na autoestima, né, que ajuda bastante. Final de ano, verão se aproximando, academias lotadas e a busca incansável em exibir um corpo perfeito. É nesse cenário que a procura por métodos eficientes e rápidos aumentam. Também chamados de bomba, os anabolizantes são hormônios naturais e sintéticos derivados da testosterona. O uso indiscriminado da substância é perigoso e proibido. Eu não sou a favor e também não sou contra, né? Tem muita gente que usa sem prescrição médica, tá? Sempre quando você for fazer alguma coisa sobre até o uso disso, tem que sempre estar falando com o médico. Contudo, a obsessão pela vaidade faz com que o fato seja cada vez mais ignorado pelos consumidores. Existem duas populações que realmente necessitariam do uso do anabolizante, que é aquele pessoal que tem uma necessidade devido a alguma deficiência, que não consegue desenvolver a musculatura. Aí sim, essa pessoa teria que tomar um ciclo anabólico, só que geralmente é prescrito por um médico e acompanhado. Os anabolizantes também são recomendados para tratar doenças específicas. Nunca tomei nada e não tenho nada contra quem toma, quem deixa de tomar.
Mas para mim, a única coisa é dieta e academia. Particularmente, eu sou contra o uso de anabolizante, porque para mim, você tendo um treino regrado, você tendo a alimentação correta, você tem um desenvolvimento. Pode ser pouco, e a academia, ela não é do dia para a noite. E geralmente quem usa anabolizante quer esse resultado do dia para a noite. Especialistas estimam que em poucos anos o número de alunos nos cursos à distância será o mesmo dos cursos presenciais. Os polos EAD são centros de ensino credenciados pelo MEC para o desenvolvimento de atividades pedagógicas. Nesses polos, os estudantes têm atividades de tutoria presencial, laboratórios, teleaulas e avaliações. Veja a reportagem de Patrícia Leite. Quase 1/3 dos brasileiros que ingressaram em cursos de graduação em 2017 optaram pelo ensino à distância. Segundo dados do portal Veja São Paulo, só nesse último ano o acesso à formação superior não presencial subiu 27%, o maior aumento já registrado em 10 anos. Hoje, o Brasil contabiliza quase 2 milhões de alunos matriculados em cursos de graduação à distância, que equivale a 1/5 do total. Até o ano de 1996, não havia no país uma legislação que reconhecesse o curso à distância de nível superior, que chegaram a ser conhecidos no meio acadêmico pelo apelido pejorativo supletivo smoking. Eu quero tranquilizá-la, não é? Tranquilizar a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, para que fiquem realmente seguros de que os cursos hoje oferecidos na modalidade à distância são de alto nível. Em maio do ano passado, o MEC publicou uma portaria que possibilitou o credenciamento de instituições de ensino superior para cursos EAD sem a exigência de aulas presenciais, o que ampliou as vagas nessa modalidade de graduação. Os nossos alunos, sobretudo no Brasil, são muito ocupados. Então, hoje, com os cursos oferecidos à distância, isto veio facilitar a vida de alguns. E veja a seguir. Cresce o número de atropelamentos no estado de São Paulo. E milhares de pessoas participaram da 15ª edição da Marcha da Consciência Negra. O MAC Notícias volta em instantes. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. A ascensão da internet mudou a forma de se trabalhar com a publicidade. Para a divulgação de determinados produtos, algumas agências contrataram influenciadores digitais para a criação de conteúdo para um público específico. Veja a reportagem de Renata Meia. Com a popularização das redes sociais, surgiu uma nova profissão, a de influenciador digital. É necessária a criação de conteúdos originais ou uma abordagem distinta, além da habilidade de atrair um público fiel. O aumento de seguidores é motivado pelo conteúdo oferecido em seu perfil. Na maioria das vezes, eles atuam em uma área específica para influenciar um grupo de pessoas determinado. O que os aproxima é uma conexão emocional. Mas, afinal, você sabe o que é um influenciador digital? São as pessoas que têm uma potencialidade de causar opinião na sociedade e tem um papel super importante nos atuais dias. Não sei o que é influenciadores digitais. São as profissões que vai se destacar no futuro. A opinião deles tem muita força na sociedade. Assim como acontece na mídia, existe uma relação de troca entre o influenciador e seus seguidores. Eles os acompanham porque se identificam e se interessam, enquanto o influenciador se beneficia com isso, aumentando sua popularidade, podendo ser considerado um formador de opinião, de modo a influenciar o comportamento e a mentalidade dos que seguem suas postagens, reproduzindo seu estilo e gostos.
influenciador digital hoje ele já pode ser considerado uma mídia, né? Um tipo de mídia, ou comparável a um veículo de comunicação. A diferença é que você não tem ali uma marca, uma empresa, um logotipo de uma empresa, você tem o rosto de uma pessoa que segue o mesmo princípio de uma empresa de mídia tradicional, ou seja, forma público e depois arruma um jeito de transformar aquele público em receita, né? Foi em 2016 que as marcas perceberam que não apenas sócios famosos atraíam clientes, mas também pessoas populares nas redes sociais. Assim, nasceram parcerias com o objetivo de potencializar a divulgação de seus produtos, já que eles são capazes de impor novas tendências e costumes. O segredo do influenciador não é falar de marcas, mas sim recomendar marcas que ele acredita. Então, quando você faz um anúncio dentro do seu canal, você está chancelando que aquela marca é boa. E caso as pessoas tenham uma experiência ruim, você espera que elas venham cobrar de você: poxa, Rafa, eu recebi essa indicação de você. Então, você acabou me decepcionando. Nem tanto a marca, muito mais o influenciador, porque ele deu esse aval. Então, o poder do marketing de influência, ele é pautado muito na recomendação verdadeira. Milhares de pessoas participaram da 15ª edição da Marcha da Consciência Negra. A repórter Aline Bernardes acompanhou o evento que ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo. Os orixás abriram caminho para a 15ª edição da Marcha da Consciência Negra passar na Avenida Paulista, em São Paulo, neste 20 de novembro. Milhares de pessoas ligadas a diversos movimentos que encontram eco na pauta da negritude estiveram presentes. Nos discursos, nos corpos e nos cartazes, muitas homenagens para os que morreram na luta, como Marielle Franco e Mestre Moado Katendê. Bom, essa é a 15ª Marcha da Consciência Negra, então a gente já construiu essa marcha por 15 vezes. Ele é um processo bastante unitário, então conta com a participação de várias entidades do movimento negro, coletivos, sindicatos, entidades do movimento popular, partidos políticos de esquerda, enfim, todo mundo que acredita nesse processo de construção e na importância de fazer o 20 de novembro um dia de luta, um dia de lembrar todos os heróis que lutaram pela abolição da escravidão, dentre eles Zumbi, Dandara, mas não só, né, de lembrar os heróis atuais que lutam pelo combate ao racismo, genocídio. Sob o som de berimbaus, tambores, palmas e pontos da Umbanda e do Candomblé, a passeata desceu a Rua da Consolação e seguiu até o Teatro Municipal. É um momento de nós colocarmos as nossas ansiedades na rua, falarmos não ao racismo, falarmos não à xenofobia, falarmos não às perdas dos nossos direitos. Um dos cantos ouvidos de maneira recorrente dizia que hoje o quilombo vem descer, a rua vem dizer, favela vem dizer que é nós por nós. No carro de som, lideranças se revezaram em discursos contundentes e emocionados. Grupos de capoeiristas marcaram presença para homenagear Mestre Moá, assassinado logo depois do primeiro turno das eleições por um apoiador do agora presidente eleito Jair Bolsonaro. A população negra, que é a maior vítima do genocídio perpetrado pelo Estado, só sobreviverá de forma unida. De forma unida, a gente pode discutir formas de estar vencendo essa situação. E eu digo, não só a violência, com tiro na nuca, a tiro na cabeça, a violência policial. A violência de morar na periferia e não ter posto de saúde, as escolas de péssima qualidade, não ter moradia para abrigar você, seus filhos, seus irmãos. Então, essa violência que esse Estado, o município, o Estado de São Paulo e esse país perpetra há dezenas, há centenas de anos. Então, essa unidade mostra que resistir é possível. O número de atropelamentos no estado de São Paulo cresceu no início desse ano. A maioria dos casos é por falta de sinalização. Veja a reportagem de Bruno Albuquerque. Os atropelamentos são a maior causa de mortalidade no trânsito da capital paulista. No estado de São Paulo, foram registrados 5.645 mortos em acidentes de trânsito em 2017. O número representa a adição de 1,4%. 75,5% são do sexo masculino, sendo idosos com mais de 60 anos 30,4%.
Os acidentes com vítimas fatais ocorreram mais no período noturno e aos finais de semana, pela má sinalização das vias. O último encontro do Grande Yacht Wine Club 2018 acontecerá amanhã em São Paulo. Essa edição será sobre champanhes e espumantes, bebidas que facilmente harmonizam com várias comidas. A repórter Bruna Albuquerque vai nos contar um pouco mais sobre esse evento tão especial. Bom dia, Bruna! Bom dia, Lívia! Amanhã, dia 29 de novembro, acontece um evento, o Grande Yacht Wine Club, que é um evento que acontece a cada 2 meses de degustação de bebida alcoólica. Essa será a última edição do ano e conta com os melhores e mais estimados vinhos, champanhes e espumantes. Esse ano teremos um menu personalizado, especialmente para harmonizar com as bebidas alcoólicas. O Grande Yacht é um hotel no Itaim Bibi. O evento acontecerá às 20 horas e é R$ 145 a entrada. O Wine Club hoje é o maior grupo de vinho da América Latina. Ele conta com 130 mil inscritos e cada inscrito recebe uma caixa de vinho com 4 vinhos por mês de diferentes partes do mundo. Muito legal, né? É com vocês do estúdio. Com 2,7 quilômetros de extensão, a Avenida Paulista tem muitos significados para quem mora na cidade de São Paulo. É o centro do mercado financeiro e um dos pontos turísticos mais visitados na capital. Agora virou palco de artistas e principalmente de músicos de rua, fechada aos domingos, das 9 horas da manhã às 6 da tarde. Virou o programa certo do paulistano. Confira a reportagem de Guilherme Anis. Cresce o número de artistas de rua na avenida mais movimentada de São Paulo. Na Avenida Paulista é possível ver de tudo: pintores, cantores e até mesmo xilógrafos. A prefeitura liberou apresentações públicas em 2011 e desde então o número só aumenta. No entanto, o número de artistas que ocupam as calçadas divide opiniões. Alguns dizem que a grande quantidade de artistas atrapalha e muitas vezes gera poluição visual. Por outro lado, há quem apoie e diz que o espaço é público. Os artistas devem seguir normas para regulamentar suas atividades. A lei determina que as apresentações só podem ser realizadas no máximo até às 22 horas. Além disso, os artistas devem obedecer os limites de ruído estabelecidos em lei, preservar a integridade das áreas verdes e demais instalações, e não devem atrapalhar o trânsito de pedestres. E agora vamos aos destaques dos principais jornais do mundo. O jornal francês Le Monde anunciou que a data de lançamento do telescópio espacial James Webb é alterada para 2021 e seu orçamento triplicou. Já o espanhol El País disse que o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, ofereceu ao PP e aos cidadãos para negociar orçamentos. O americano Washington Post declarou que Donald Trump é recebido com protestos em Pittsburgh após o massacre na sinagoga. O veículo britânico The Guardian falou que, devido ao Brexit, dobra o número de ingleses em busca do passaporte irlandês. De acordo com o periódico Clarín, um acordo com a Argentina faz entrar 5.631.000 dólares no Fundo Monetário Internacional, maior número desde 29 de agosto. Os jornais italianos declararam que os ossos encontrados na Nunciatura Apostólica de Roma permanecem um mistério. Veja no próximo bloco. A prática de atividades físicas é um caminho para manter a saúde e equilíbrio na terceira idade. E veja o sucesso das mulheres no esporte. O MAC Notícias volta em instantes.
A prática de atividades físicas é um caminho para manter a saúde e equilíbrio muscular, principalmente para as pessoas com mais de 75 anos. O método Pilates é um exercício que utiliza o peso do próprio corpo para manter um equilíbrio físico e mental. Veja na reportagem de Lívia Rosa. Segundo dados divulgados pelo IBGE, em 2060, o percentual da população com 65 anos ou mais de idade chegará a cerca de 26%, em relação à porcentagem atual de 9,2%. O motivo para o envelhecimento geral é que na última década a expectativa de vida aumentou, enquanto a de fecundidade caiu de forma gradual. Políticas públicas são extremamente necessárias para atender essa parcela da população. Outra questão está relacionada ao bem-estar e à qualidade de vida dos idosos. O envelhecimento leva à perda de força e massa muscular, e a prática de atividades físicas é uma estratégia para manter a mobilidade funcional e a autonomia dos idosos. O método Pilates é um método de exercícios físicos que trabalha a mente e o corpo, e trabalha o condicionamento físico geral. Para os idosos, o Pilates tem muitos benefícios, como melhora no equilíbrio, mobilidade, postura e força muscular também. O método Pilates é o tratamento mais utilizado para patologias da coluna, por exemplo, pois promove mobilidade articular de forma segura e sem sobrecarga. A prática de atividade física é reconhecida como uma importante aliada para diminuir a dor e melhorar a qualidade de vida da população idosa. Muitos cantores e compositores são criticados por jornalistas que atuam na área do jornalismo cultural. Porém, com tantos estilos e gêneros, discutir se uma determinada música faz parte da nossa realidade cultural se tornou uma questão de debate. A reportagem é de Andrew Santos. No século passado, a música foi um marco no cenário cultural brasileiro, mas atualmente há muitos debates para saber qual o espaço da música no jornalismo cultural. O jornalismo cultural é um prestador de serviço para a sociedade. Aborda temas como música, cidades, comportamento e gastronomia. A crítica, por sua vez, é um dos mais importantes textos de percepções no caderno de cultura, mas muitas pessoas não sabem identificar ou para que ela serve. Acho que a crítica ela serve para você contextualizar o leitor ao que ela vai assistir ou ela assistiu. Com a chegada da internet e a evolução rápida da tecnologia, as pessoas passaram a migrar da plataforma física para a digital e com isso facilitou os serviços de cultura. Para dar todos esses elementos e dar toda essa base que o leitor precisa para poder compreender melhor a peça ou compreender melhor a música ou entender o que o artista queria dizer ali. A crítica está presente em diversos gêneros culturais, seja nos jornais ou na web. Esses textos são fundamentais para que o leitor tenha uma noção do produto que ele está adquirindo. A Superliga Feminina de Vôlei foi lançada no início desse mês, em São Paulo. O evento marcou o encontro entre jogadores, treinadores e dirigentes de equipe. O repórter Guilherme Anis tem informações sobre esse encontro. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Renan. Bom dia, Lívia. No início desse mês de novembro, aconteceu o lançamento do 25º Superliga de Vôlei Feminino. O evento, que aconteceu em São Paulo, contou com mais de 12 times de todo o Brasil. A ponteira Fernanda Garay, do time Praia Clube de Minas Gerais, disse que apesar de o seu time ter sido campeão na última edição, para essa edição o time precisa se reinventar para tentar conseguir o bicampeonato. Por outro lado, outro time favorito é o Sesc do Rio de Janeiro, que conta com um reforço de peso para essa edição, que é a russa Tatiana Kochileva. De volta aos estúdios. Ao longo dos anos, a mulher tem conquistado seu lugar no esporte, dentro e fora das quadras. A árbitra suíça Esther Stablicht se tornou a primeira mulher a apitar numa competição masculina da FIFA no Mundial de Futebol Sub-17. No Brasil, o handebol ainda não é um esporte popular, mas as jogadoras Duda Amorim e Alexandra Nascimento se destacam no cenário mundial. A repórter Tamares Andrade tem informações sobre a representatividade feminina no esporte. O número de mulheres acima de 18 anos que praticam esporte aumentou de 22% para 27% dentre os anos 2009 a 2013, de acordo com dados do Ministério da Saúde.
Hoje, além de estarem envolvidas na prática, as mulheres também participam na arbitragem e na parte técnica. Com relação à Federação Paulista de Handebol, quando eu completei o curso de arbitragem há 25 anos atrás, eram poucas mulheres que atuavam em quadra como árbitros. Geralmente a mulher fazia o curso e atuava como mesária ou cronometrista. Então nós conseguimos conquistar esse espaço pouco a pouco, né? Foi como uma exigência das meninas, né, junto ao diretor de árbitros da federação, que tivéssemos mais oportunidades como mulheres apitando jogos no mesmo nível que os homens. A partir dessa época, então, teve até um boom de mulheres que vieram para a arbitragem, né? E mesmo no futebol a gente viu, né, essa expansão das mulheres, e no handebol não foi diferente. Então a partir dessa época começaram a surgir mais oportunidades, né? E a dificuldade foi realmente no início, que nós não éramos escaladas para apitar, só na mesa. Até a gente se impor e falar, não, a gente quer também fazer a arbitragem de quadra, né, junto aos outros árbitros. Então a dificuldade maior foi essa, com relação à federação. Então, hoje eu acho que as meninas conseguiram conquistar um espaço e a mulherada está dando conta do recado em jogos importantíssimos, né, jogos muito disputados. Então eu acredito que hoje em dia não. Antigamente tinha, assim, sempre um comentário pejorativo do pessoal da arquibancada, né, vai lavar a louça, vai lavar roupa, bem assim, machista. Mas hoje em dia eu acredito que não, pelo que eu tenho visto e acompanhado, as pessoas estão aceitando bem mais e as mulheres realmente conquistaram um espaço dentro da arbitragem. O caminho para a equidade dos gêneros no meio esportivo é longo e ainda há diversos casos de machismo dentro e fora das quadras, mas já é possível notar um avanço no mundo esportivo. Damares Andrade para o MAC Notícias. A polícia está realizando uma operação para prender traficantes na Cracolândia. De acordo com o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, os agentes estão cumprindo pelo menos 12 mandatos de prisões temporárias e 4 de busca e apreensão. Há pelo menos 150 guardas civis e 10 cães farejadores em busca dos locais de armazenamento. O MAC Notícias fica por aqui. Um bom dia. Um bom dia e até a próxima edição.